E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à imunologia. Lembrando pessoal que isso aqui é uma playlist, ou seja, nós temos tudo em vídeos de imunologia para te ajudar de graça aqui. E claro, é enfocado ao ensino superior. Se você quer ver todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito imunologia. Clica nesse quadradinho e vai aparecer todos os vídeos para você. Beleza? Eu convido você a participar aqui da comunidade, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Tá convidado? Se inscreve e vamos ao que interessa, falando da ativação dos linfócitos B. Vamos lá. Beleza, pessoal. Ativação dos linfócitos B. O que a gente pode falar sobre esse assunto agora? Bom, os linfócitos B e os linfócitos T, todos eles devem ser ativados. Já vimos aí anteriormente a ativação do linfócito T e hoje vamos entender a ativação do linfócito B. Antes de a gente aprofundar realmente nesse assunto, eu tenho que falar para você que existem duas formas da gente ativar esse nosso linfócito B. Na verdade, são duas formas complementares. A primeira é quando o antígeno se liga diretamente ao linfócito B. Ou seja, tem um antígeno e esse antígeno se liga ao receptor do linfócito B. E existe ainda uma segunda forma, que é complementar a essa primeira, que é quando o linfócito T se liga ao linfócito B. E eles vão ter ali uma ajuda mútua. Na verdade, o linfócito T que principalmente vai ajudar na ativação do linfócito B. Então, para não restar dúvidas, eu vou repetir. Existem duas formas que são complementares de se ativar esse linfócito B. A primeira é quando o antígeno se liga diretamente ao linfócito B, no seu receptor, que a gente chama de receptor BCR. E a outra forma, e que é complementar, é quando o linfócito T se liga ao linfócito B, e assim existe essa ajuda do linfócito T na ativação do linfócito B. Então a gente vai entender mais à frente aqui nesse vídeo como que isso acontece. Mas antes, eu tenho que te dizer onde acontece o espetáculo. Como assim espetáculo? Onde geralmente os linfócitos B são ativados. E aí a gente fala dos linfonodos principalmente, os gânglios linfáticos. Esses linfonodos, pessoal, lembrando um pouquinho a sua estrutura, nós vamos ter aí os vasos aferentes e eferentes, os aferentes que chegam e os eferentes que saem com a linfa. E claro, ele possui uma cápsula que o envolve, ele vai apresentar ali uma região cortical, como a gente vê em uma porção medular. E aí, a gente fala que existe aí uma divisão, né? O linfócito B fica em uma região, o linfócito T em outra região. Onde fica o linfócito B? O linfócito B fica nesse local aí meio redondinho, que a gente chama de região folicular. É ali, né, nessa porção do córtex mais externo desse nosso linfonodo, que fica os linfócitos B. Já os linfócitos T, eles ficam mais próximos à região medular. Porém, essa região não é na medular, ela fica ali próxima. E também próximo ao córtex. É uma região de transição. Por isso que a gente chama que onde fica o linfócito T é a região paracortical. Ou seja, fica ao ladinho, né, entre a região cortical e a região medular. Então, lembre-se, onde ficam os linfócitos B? Na região folicular, que fica ali mais no córtex. E onde fica o nosso linfócito, no caso agora, o linfócito T? Na região paracortical, nessa meiuca aí. Aí você fala, bom, tranquilo, entendi. Mas para que eu tenho que saber do linfonodo? É simples, porque ambos estão nessa região. E lembra que eu te falei? O linfócito B ele pode ser ativado diretamente pela ligação de um antígeno no seu receptor ou pela ação de um linfócito T, que vai colaborar na ativação do linfócito B. Então, como eles estão nesse linfonodo, isso vai ser crucial. Então, para a gente entender de uma vez por todas, vamos ver como que acontece a ativação do linfócito B. Vamos lá. O primeiro passo é entender que um antígeno vai chegar no linfonodo. E
chegando esse antígeno, ele pode se ligar ao nosso linfócito B. Né? Ele pode ser a primeira forma de ativação. O antígeno chega nesse nosso linfócito B e se liga exatamente ali no seu receptor, o receptor BCR. Quando esse antígeno se liga nesse receptor BCR do nosso linfócito B, esse linfócito B pode fagocitar esse antígeno, processar esse antígeno e projetar esse antígeno para apresentá-lo, né, junto com a molécula de MHC. Vou repetir, porque eu sou chato, você tem que sair daqui sabendo. O antígeno vai chegar nesse linfonodo e vai entrar em contato com o linfócito B. Ele entra em contato com esse linfócito B, basicamente ligando-se ao seu receptor BCR. E isso vai fazer o quê? Com que esse linfócito B fagocite esse antígeno, processe esse antígeno e aí ele vai apresentar esse antígeno com a molécula de MHC ali exterior. Beleza? Da mesma forma, né, e ao mesmo tempo isso pode acontecer, o mesmo tipo de antígeno que entrou em contato com o linfócito B e acabou ativando ele, né, de forma primária, né, porque tudo que a gente falou aqui está levando à ativação desse linfócito B. A partir do momento que esse antígeno se ligou ao receptor BCR do linfócito B, ele já começa um processo inicial de ativação. Então, esse mesmo antígeno que se ligou ao BCR do linfócito B, ele também pode ir na região paracortical, onde ficam os linfócitos T, e se ligar ali naqueles linfócitos T. E gerar ativação dos linfócitos T. E quando isso acontece, pessoal, o linfócito T ele fala, opa, eu fui ativado e eu vou ajudar meu coleguinha. Ele começa a caminhar em direção aonde fica o linfócito B. Ou seja, chegou o antígeno, se ligou ao linfócito T, o linfócito T se ativou, ele começa a migrar em direção aonde está o linfócito B. E o linfócito B, da mesma forma que se ligou também ao antígeno, ele se ativou inicialmente, começa a caminhar em direção ao linfócito T. Ou seja, o linfócito B e o linfócito T vão caminhar até se encontrar no meio do caminho. Olha que lindo. Beleza? E aí o que acontece? Aí nós vamos ter o encontro entre eles. O linfócito B vai se ligar ao linfócito T. E esse linfócito T vai ajudar na ativação do linfócito B. Eu sei, pessoal, é muito linfócito T, linfócito B, às vezes a gente fica meio louco. Mas eu vou repetir para ficar fácil. O antígeno se ligou ao linfócito B, lá na região, né, onde ele fica, e ativou parcialmente esse linfócito B. Esse linfócito B ativado vai caminhar em direção ao linfócito T. Beleza? Da mesma forma, o linfócito T vai se ligar ao antígeno e vai se ativar e vai caminhar em direção ao linfócito B. Então eles chegam, né, ambos estão caminhando, né, em direção para se encontrarem e basicamente no meio do caminho eles vão se ligar, ou seja, ali próxima à região folicular e a região paracortical. Então linfócito B e linfócito T se encontram no meio do caminho e vão se conectar, vão se ligar. E o que vai acontecer? Bom, o linfócito B, ele possui ali o antígeno que ele fagocitou, processou e projetou com ali a molécula de MHC classe 2 o antígeno. Ou seja, o antígeno que ele processou está ali exteriorizado para se ligar no linfócito T. Ou seja, o linfócito B pegou aquele antígeno, processou e projetou ele com a molécula de MHC classe 2. E esse antígeno agora, nesse processo de contato entre os linfócitos B e T, esse linfócito B vai se conectar no linfócito T através desse antígeno. E esse antígeno vai ali apresentar, né, ao receptor do linfócito T, que a gente chama de TCR, como a gente vê aí na imagem. Ou seja, o linfócito B apresenta o antígeno ao linfócito T, ligando o antígeno no seu receptor TCR.
E isso vai, né, gerar ali uma retroalimentação. E quando isso acontece, o linfócito T, como resposta, vai liberar interleucina, por exemplo, interleucina 21, que vai estimular, né, o linfócito B a se ativar mais ainda. Ou seja, ao mesmo momento que o linfócito B apresenta o antígeno ao linfócito T, esse linfócito T, como resposta, libera interleucina do tipo 21, que vai atuar sobre o linfócito B, ativando ele mais ainda. Além disso, existe ali o que a gente chama de uma ponte, como a gente vê na imagem, que é exatamente ali do CD40 entre eles, que promove uma conexão e também uma troca ali para ativação do linfócito B. E assim o linfócito B fica ativadaço. E quando isso acontece, eles se separam. O linfócito T segue seu caminho e o linfócito B volta à região folicular, porém ativado. E aí a gente chama que é isso, né, de voltar à região ali da região folicular, a região do centro germinativo. Por quê? Porque esse linfócito B que volta à região folicular, ele volta para se proliferar. Ele vai se proliferar, ele está ativado. E fica numa região que a gente chama de zona escura. E agora que ele está se proliferando, existe um tipo de célula dendrítica especial, que é a célula dendrítica folicular. O que tem de especial nessa célula dendrítica folicular? Ela apresenta antígenos grudados ali. Antígenos esses que podem ser ali realmente os mesmos que se ligaram a esses linfócitos. O que acontece então? Na região clara fica essa célula dendrítica folicular, que tem os seus antígenos. E ali na região escura está o linfócito B ativo se proliferando. Certo momento, o linfócito B, né, que está ali se proliferando, sai da região escura e vai para a região clara. E entra em contato com essa célula dendrítica folicular. E quando ele entra em contato com essa célula dendrítica folicular, ele acaba testando o seu receptor BCR. Como que ele faz isso? Lembra que eu te falei? A célula dendrítica tem vários antígenos ali, né, grudados, tem muitos antígenos grudados ali, né, nessa célula dendrítica folicular. E o que acontece? O receptor BCR que está nesse linfócito B vai se ligar ao antígeno que está nessa célula dendrítica folicular. Vou repetir. O linfócito B se proliferou e sai daquela região para se ligar com o seu receptor BCR no antígeno que está nessa célula dendrítica folicular. E aí o que acontece? Se o receptor tiver muita afinidade pelo antígeno, ele está ok, ele está bacana. E aí ele volta para se proliferar, né? Ele volta para aquela região escura para se proliferar. Agora, se ele não tiver uma certa afinidade boa, ele é descartado. Isso é uma forma de seleção, ou seja, aqueles nossos linfócitos B que têm uma certa afinidade do seu receptor ao antígeno, ele está bacana, ele está ok. Os que não têm certa afinidade, eles vão sendo descartados. E claro, após certa proliferação, nós vamos ter saindo dali uns linfócitos B especiais, que são os linfócitos B de memória, ou seja, eles têm uma memória de ação frente ao determinado antígeno, frente a um determinado invasor. E além, pessoal, desses linfócitos B de memória, nós vamos ter os plasmócitos, que são linfócitos B, é a mesma coisa, linfócito B e plasmócito é a mesma coisa. O que diferencia é que ele é um linfócito B especial. Esse plasmócito, ele secreta, ele libera muitos anticorpos, ou seja, ele ajuda a combater agentes invasores. Então veja, todo esse processo de ativação, onde você prolifera ali esse linfócito B, vai selecionando ele, ligando o seu receptor a essas células dendríticas foliculares, mostrando se tem afinidade ou não, isso gera ao final células especiais, que são os linfócitos B de memória e esses plasmócitos que vão secretar, vão liberar os anticorpos.
Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!